cidade. Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Essa área pela Bandeirantes. Juntos até meio-dia com tudo o que rola no mundo esportivo para você. Estou aqui com Gilberto Sulfi, também com Danilo Capucci. Eles tomam conta do som e imagem só para você. A partir de agora, o Nossa Área está no ar. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria do Guarani estuda premiação extra para evitar rebaixamento. Bugre entra em campo no domingo contra o Red Bull, dependendo apenas de si. Recuperado de lesão, Derek negocia ida para o Atlético Goianiense. Pacote pelo atacante pode envolver a vinda de Ayrton e Raudinei. Atacante e volante do Dragão podem reforçar o Guarani para a próxima ou para a sequência desta temporada. Ponte e Vitória negociam transferência de Léo Naldi. Conversas entre as duas diretorias estão avançadas e o volante deve assinar com o Leão em definitivo por R$3 milhões. Quarteto da Inter de Limeira entra na mira da diretoria alvinegra para a disputa do Brasileiro da Série B. Everton Brito, Lucas Bochecha, Gustavo Bochecha e Zé Mário podem reforçar a macaca após o Campeonato Paulista. Federação Paulista de Futebol altera 2 jogos da última rodada do Paulistão. As partidas entre Palmeiras e Botafogo e Santos e Inter, que seriam no domingo às 16 horas, passaram para sábado, 18 horas. 11h34. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto pra gente, que já ela vai pro ar. Tá tudo bem, Gleger? Bom dia para você. Tudo bem, NSH. Ligou aí? Tudo bem? Um abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Semana decisiva para os 2 times, hein? Um na parte de baixo, o outro na parte de cima. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. 11h34, Nossa Área está no ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Campinas. Quem nasce e chega aqui vem para brilhar na vida. Por isso a gente trabalha para ajudar você a chegar lá. Chegar mais rápido no BRT. Chegar mais longe com o Ceprocamp. Abrir os horizontes no Espaço do Amanhã. Chegar forte com saúde no Mário Gatinho. Tudo isso é fruto do esforço de milhões de pessoas batalhadoras que constroem o sonho dessa cidade. E a gente vai mostrar várias dessas histórias. Vem aí, Campineiros. Em breve, em todas as redes sociais. Prefeitura de Campinas. Em Dia com a Bola. Em
dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar nesta terça-feira a Liga dos Campeões da Europa, jogos de volta das oitavas de final, tem Bayern de Munique e Lazio na Alemanha, o primeiro jogo foi 1-0 para o time italiano e tem ainda Real Sociedad e PSG, o primeiro jogo o time parisiense venceu. Pela Copa do Nordeste às 7 da noite tem Náutico River do Piauí, pela Copa Sul-Americana a primeira fase 7 da noite tem Real Tomayapo do Uruguai diante do Jorge Wilstermann. Vamos ter hoje também às 19 horas, também pela primeira fase da Copa Sul-Americana no Chile, Universidade Católica e Coquimbo. Pela Libertadores da América, terceira fase preliminar, jogo de ida do Defensor Chaco no Paraguai, tem Nacional e Palestino. Ainda hoje pela Copa Sul-Americana, primeira fase, tem Carabobo e Metropolitanos, Deportivo Carquiaço e ATT, além de Tolima, Independente Medellín. Lembrando que os times de Campinas voltam a campo no domingo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Guarani recebe o Red Bull Bragantino às 4 da tarde no Brinco e a Macaca vai até Santo André pegar o time da casa no mesmo horário. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Legal, vamos atender os nossos ouvintes aqui. Bom dia, CH. Se o São Paulo ganhar e a Ponte empatar, o Guarani mesmo perdendo escapa. Grato, Gildo Neto. Vamos lá, bom dia, CH. Por que será que os dirigentes e os técnicos do Guarani são tão alheios aos anseios da torcida? Todos estão pedindo as saídas de Pablo Tomás e Gabriel Santos para entradas de João Vitor e Reinaldo. Por isso que a Ponte se supera nas horas difíceis. A comissão técnica e os dirigentes de lá não são tão prepotentes a ponto de não ouvir o clamor da torcida. O Erivelton, não é assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona. Todos os jogadores têm contrato, não é? E é o técnico que tem autonomia de escalar ou não escalar os jogadores. Agora, aí eu vou dizer que eu concordo uma coisa com você. Se a gente trabalhar em cima da meritocracia, esses jogadores não deveriam estar nem no banco. Agora, eu, por exemplo, não tenho explicação para isso. Por que o Pablo Tomás, por exemplo, joga toda hora? Você tem, Gleber? Só tem uma explicação. Aliás, peraí, primeiro eu quero dizer que eu concordo, tá? Eu acho que o Reinaldo é mais jogador, eu acho que o João Vitor, né, apesar de não ter apresentado aquele mesmo futebol apresentado ano passado, este ano, mas o que assim, a única explicação é que esse Pablo Tomás aí deve arrebentar nos treinamentos. Porque eu repito, o cara ele consegue a vaga, né? Ele consegue convencer o treinador durante os treinos, no dia a dia. Só pode ser isso, porque no jogo realmente muito ruim, muito fraco. Os jogos de Santos e Palmeiras foram antecipados, não tem como antecipar também o jogo da Ponte. Eu estou muito preocupado com o confronto entre torcidas. Ale, não dá, porque na cabeça da federação, e isso foi combinado no Conselho Arbitral, todos os jogos que têm alguma validade, o jogo da Ponte, por exemplo, vale para as duas possibilidades, para a classificação e para o descenso. Então, todos os jogos que valem possibilidade de classificação ou possibilidade de descenso têm que começar no mesmo horário, tá bom? Não tem como mudar isso, mas a sua preocupação é absolutamente pertinente. Bom dia, CH. Olha, se aparecer oferta para o Gé, venda logo. O jogador parou de jogar devido aos bastidores. Um centroavante que não segura a bola no ataque quando precisa, enfim, pode fazer as malas. Renato Graça. Renato, não esqueça que o Gé ajudou a Ponte muitas vezes, hein?
Mas eu também venderia você, Gleger. Não, eu venderia, mas não porque ele tá... Aliás, eu não acho que ele esteja mal, o Gé. No último jogo ninguém foi bem no primeiro tempo. E assim, eu também não... olha, nós não tivemos nenhuma informação que ele sentiu algum desconforto, alguma coisa, mas eu, por exemplo, não teria tirado o Gé na última partida. Sabe que o pessoal tá na bronca? Aquela metida do Elvis, que ele foi tentar dominar de cabeça e fez um corte assim. Ah, tá, eu me lembro. Se ele bota a bola no peito ou... E já gira, né? Já. Eu lembro desse lance. E o pessoal tá na Mas assim, mas eu acho que... E sou totalmente a favor da venda. Se aparecer uma proposta que seja bom para todo mundo, para todos os lados, né? Jogador, time que tá comprando, time que tá vendendo, tem que vender. Eu sempre fui a favor dessa dinâmica, mas não concordo que ele esteja tão mal assim. O Gé é um cara importante. Ó, eu tenho uma pergunta boa para você. Vamos ver. O Guarani poderia propor uma negociação com a Ponte. Segura essa. Manda o Camacho e traz o Elvis. O que você acha, Gleger? Nossa Senhora. Não a quiser Ponte, responder, não precisa a responder. Ponte que vai oferecer isso aí? Não, independente. Ah, independente? Independente. Você trocaria o Camacho pelo Elvis? Não trocaria. Você trocaria? De jeito nenhum. Com brincadeira. Quanto tempo eu tô avisando do Camacho? Faz tempo. Faz tempo mesmo. Será que eu não quero ter razão? É que uma coisa pra mim é tão óbvia que só não enxerga quem não presta Era uma atenção. coisa já previsível, né? Porque foi assim, o histórico dele realmente Nos últimos 2 anos, né? É bom profissional, viu, gente? O cara que eu tenho o maior respeito. Mas tem. Nós estamos falando de bola, né? De bola. Estamos falando de bola. Não é pessoal, não é nada. Longe E disso. Não tá jogando nada. Não tá jogando bem. Será que no Guarani o treinador escala o time porque todos os treinadores escalam os mesmos jogadores e não usa a base Edson Lencioni? Isso é um mistério. Que o Guarani não usa a base? É um mistério. Eu acho que eu sei o que é. Sabe o que? Sabe o que é, ouvinte? Sabe, CH? Falta de coragem. O que falta para os treinadores... Aliás, não é só aqui não, hein? Tem outros clubes aí. Falta coragem de pôr a base. Faz todo sentido o seu comentário de ontem sobre a influência dos empresários na escalação do Guarani. Uma vergonha. E talentos esperando uma chance. Depois dessa rodada é ir para cima do CA e a torcida do Guarani exigindo uma satisfação. O Guarani não tem dono. Ô Márcio, deixa eu falar um negócio para você. Isso é muito delicado. Não é? O que eu disse ontem é que não existe explicação plausível com trabalho realizado para a escalação desse ou daquele. O Guarani não tem. O Guarani hoje pratica o pior futebol da Série A do Campeonato Paulista. O pior. Agora, o Ituano e o Santo André são tão mais incompetentes que o Guarani não vai precisar nem ganhar do Red Bull. Que, para sorte do Guarani e pelos deuses do futebol, não é? O Red Bull joga amanhã com o Botafogo pela Libertadores, lá no Rio de Janeiro, e na outra quarta joga em Bragança, valendo vaga. Sabe que time que vem pra cá? Provavelmente o Sub-20, que também é forte. E do jeito que as coisas estão, vem o Sub-20 aqui e ganha do Guarani, com a bola que tá jogando. Então, não é garantir. O Guarani ele acabou esse campeonato, os caras lá, Gleger, que mandam, eles precisam botar a mão na consciência e ter a humildade de reconhecer, ó, nós adotamos esse caminho, por aqui não está funcionando. Deu errado. Vamos por outro completamente diferente. E me fizeram uma pergunta, só para encerrar sobre isso. Quantos jogadores você traria para o Campeonato Brasileiro? Eu contrataria um time inteiro novo. Eu acho que precisa mesmo. Eu também acho. Eu acho que não deu certo. Tanto que não deu certo que mandou embora o executivo, mandou embora o treinador, mandou embora a comissão técnica. Então, assim... Resolveu? Mas quantas vezes a gente fala isso? Que não adianta... Quantas partidas o professor Claudinei venceu? Nenhuma. Boa. Um abraço para o Celso. Verdade. Um abraço para o Nelson. Você sabe que eu não tinha feito essa um analogia. Um abraço para o Cido. Essa analogia eu não tinha feito. 45 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Acionando o trepidante Vladimir Catarino. Vai. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani.
Bugre está nesta semana decisiva que pode selar a sua permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. 12ª, última rodada da primeira fase do Paulistão. No próximo domingo, 4 da tarde, jogo no Brinco de Ouro contra o Red Bull Bragantino. Guarani depende apenas de si, CH. Uma simples vitória garante a permanência do Bugre na Série A1. Mas é difícil o Guarani vencer em casa, né? Nesta temporada, nenhuma vitória. Aliás, o último triunfo do Guarani diante da sua torcida aconteceu em setembro do ano passado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já são mais de 20 partidas, né? Sendo 10 dentro de casa, sem nenhuma vitória do Guarani. Para a partida contra o Red Bull Bragantino, a expectativa fica pela volta do Derek. Derek, atacante, já está recuperado de contusão, já está liberado pelo departamento médico. No entanto, há uma negociação, né? Uma possível saída do Derek para o Atlético Goianiense. Isso, de certa forma, inviabilizaria a sua escalação na partida de domingo. O Derek iria para Goiânia e 2 jogadores, o Ayrton e o Rodinei, viriam para Campinas para defender o Guarani. Então isso pode acabar impedindo a escalação do Derek na partida de domingo. Quem está fora certamente é o Camacho, volante, né, que vinha sendo capitão do time durante quase todo o campeonato. Ele recebeu o 3º cartão amarelo no empate contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Vai ter que cumprir suspensão automática. Matheus Bueno é uma opção ali para o meio-campo do Guarani. Tudo depende também da escalação e da formação tática que vai utilizar o técnico Claudinei Oliveira. O Guarani estuda um bicho extra, né, uma premiação para o elenco, caso haja a recuperação ou a não queda para a 2ª divisão do Campeonato Paulista, mas claro, tudo isso ainda não é tratado de forma oficial. Pensamento do Guarani nesse momento voltado exclusivamente para a partida de domingo e para a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. CH. Ô Gleger, a torcida da Ponte tá preocupada, viu? Apesar de ter convicção, o time tá lutando pra caramba. Mas eu não acho, juro que eu não acho. Acho que vai ser um baita de um jogo complicado contra o Santo André. Não, eu não tenho dúvida. Muito complicado. É a última cartada do Santo André também, né? Santo André tem quantos? 5? Ele pode chegar a 8. Guarani e Ituano tropeçando, ele escapa. É o tamanho da encrenca, hein? É um jogo duríssimo. Claro que a Ponte joga pelo empate, e é aí que tá o problema, né, cara? Quando tem esse duplo, né? Entendeu? Não, isso aí é perigoso. O empate pode favorecer, é um perigo isso. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você, CH. Tendo o João Brigatti no comando, eu acho que ele não deixa o time desligar, cara. Ele, assim, apesar de a Ponte ter feito uma boa primeira fase, tá brigando pela classificação, ela tem alguns problemas aí a serem ajustados. Então, apesar de acreditar na classificação, eu acho sem dúvida nenhuma que vai ser um jogo muito duro e perigoso. Como é que você jogaria? Como é que você levaria os 3 zagueiros? Você jogaria com o time do segundo tempo? O que você faria da mesma forma, contra o Santo André? Da mesma forma. 3 zagueiros de começo. 3 zagueiros de começo, exatamente. 3 zagueiros, vê como é que vai ser. Você vê, tomou o gol, mas se a gente analisar o gol que a Ponte tomou, foi um erro ali do Inocêncio, né, que vai fazer um corte ali erradamente, né, em vez de dar um bicão na bola, e depois teve aquela falha de execução do Pedrão, né, toma o gol. Foi lá, se recuperou, depois teve a mudança tática, organizou de novo, poderia inclusive ter virado a partida, né, naquele lance, se eu não me engano, foi do Polvidieiro, que o Iago, né, acaba errando o alvo. Mas, olha pra você ver, o Polvidieiro, hein, fazendo a jogada, hein. Você fica dizendo que o Polvidieiro é isso? Eu não. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu não mudaria nada. Manteria a mesma estrutura. Um abraço pro Edson Lencioni. Em Campinas, 11h49 agora. É hora da Ponte na Band. Ele está de volta, o trepidante. Diga aí, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A Ponte depende apenas de si para garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, para disputar as quartas de final contra o Palmeiras. Desde 2020, a Ponte não alcança a 2ª fase da competição estadual.
O ponto conquistado no empate na última rodada contra o Novo Horizontino serviu para aumentar a vantagem da Ponte Preta com relação à Água Santa, porque o time de Diadema perdeu na rodada. Então, um empate já dá à Ponte Preta a classificação. Para a partida do próximo domingo, 4 da tarde, lá no estádio Bruno José Daniel, o estádio do Ramalhão em Santo André, o técnico João Brigatti deverá ter força máxima. Dodô, entregue ao departamento médico, deve ser liberado nesta semana. Pode ser mais uma opção aí para a escalação do time visando esse jogo. Dodô que já está há algum tempo fora. O Gabriel Novaes saiu sentindo desconforto, na verdade, um mal-estar, né? No jogo contra o Novo Horizontino, tá tudo bem, tá tudo normal e vai ter condições de jogo. Enquanto pensa na partida que pode lhe dar a classificação, a Macaca também almeja a próxima competição, a sequência da temporada. Falávamos ontem sobre a possibilidade da contratação de 2 jogadores da equipe da Inter de Limeira, mas pode até vir mais jogadores, né? Um comboio de jogadores da Inter de Limeira interessa a Ponte Preta. O Everton Brito, o Lucas Bochecha, o Gustavo Bochecha e o Zé Mário podem reforçar a Ponte Preta após o Campeonato Paulista. Quem está de saída é o Léo Naldi. A Ponte está negociando o jogador com o Vitória. Está bem adiantada esta conversa, ele deve assinar com o Vitória em definitivo por 3 milhões de reais, mais uma joia da Ponte Preta que pode estar de saída. O Léo Naldi está recuperando a sua condição de titular, pode defender a Ponte Preta, aliás, pode defender o Vitória, sair da Ponte e defender o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, CH. Bom, quero pedir desculpas aqui porque eu inverti e induzi o Gleger aqui ao erro. Nós invertemos o comentário, você tinha que ter comentado do Guarani, não da Ponte, já comentou a Ponte, agora o boletim foi da Ponte, comenta o Guarani, ou nós fizemos invertido? Não, é isso mesmo. Foi o boletim do Guarani, nós comentamos a Ponte e agora é a Ponte e nós vamos comentar o Guarani. Muito bem. Que tem um desafio forte pela frente, mas eu ainda acredito na permanência do Guarani, olha o que eu tô dizendo, hein? Pela incapacidade da equipe do Ituano. Eu acho que o Ituano não ganha do São Paulo. Ô Greg, mas se o Santo André vencer a Ponte, ele passa ao Guarani, é isso, né? Vai a 8. Vai a 8, mas aí tem 7, mas 8. aí o Ituano... Pelo menos tem que empatar. Como a diferença de saldo é muito grande pro Guarani, eu acho que o empate serve. Agora... O jogo vai ser duro, hein? É assim, deve jogar o Bueno no lugar do Deve, Camacho, né? Camacho. Eu também acho. Não é? O restante, o que me preocupa é ele continuar insistindo, deixar o João Vitor fora, deixar o Reinaldo fora na frente, cara. CH, eu acho que o Reinaldo... Agora pode ser que o Derek venha pro jogo, hein? Eu acho que o Reinaldo também. Então, você viu a coletiva dele depois do jogo, né? E tem um detalhe, se voltar o Derek, eu tenho a impressão que ele tira um zagueiro e vai pra cima do Red Bull. Eu acho que vai ser isso. Eu não sei. Eu ainda não... Sabe por quê? Ele teve essa oportunidade de fazer isso e não fez. Mas não tinha o Derek em Ribeirão Preto. Não tinha o Derek, exatamente. Não sei, CH, eu acho que ele mantém os 3 zagueiros. E o jogo foi fora de casa, agora joga em casa. Sabe por que eu acho que ele mantém os 3 zagueiros? Porque no jogo contra o Botafogo, cara, ele teve inúmeras oportunidades para tirar um dos zagueiros. Ele tava perdendo o jogo. E não tirou. Então, por isso, eu acho que essa estrutura com os 3 zagueiros agradou o Claudinei e ele não vai mexer. Se o Derek vier, ganhar uma oportunidade na frente, e eu colocaria o Reinaldo. E o João Vitor, para ser muito rápido, eu acho que o João Vitor está numa péssima fase. Porque ele não consegue convencer o treinador. Bom, se voltar o Derek, é o Derek no lugar do Pablo. Sim. Simples assim. E o Reinaldo... Para ser o parceiro dele. Tá bom. 11h54 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada?
Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de volta da Liga dos Campeões da Europa, logo mais às 17 horas no horário de Brasília, em San Sebastián, na Espanha, tem Real Sociedad e PSG. Lembrando que no primeiro jogo, o time parisiense venceu pelo placar de 2-0, portanto tem a vantagem. O provável time da Real Sociedad com Alex Remiro no gol, Traoré, Igor Zubeldia, Norma e Javi Galan, Martins Zubendi, Mikel Merino e Brais Mendes, Zarria, Taflusa e André Silva. Já a equipe do PSG, com Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Oberaldo e Lucas Hernandes, Emery, Vitinha e Fabian Ruiz, Dembélé, Mbappé e Barcola. 17 horas, portanto, a bola rola no estádio Real Arena em San Sebastián, na Espanha. Tem Liga dos Campeões da Europa, Real Sociedad e PSG. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira. E eu prometo voltar amanhã, sempre com Nossa Área às 11h30 da manhã. Boa tarde.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta,